Então, tem que tomar muito cuidado. Então, vamos para a técnica correta de frenagem de emergência. Isso aqui é um núcleo da nossa live. Então, presta atenção aqui agora, tá? Então, vamos lá. Etapa 1, olhar. Está pilotando? Está acontecendo aquilo? Levanta o olhar, tá? Não olha para baixo. Se você olhar para baixo, você perde a visão do que está acontecendo, aí você entra em pânico, mesmo que você não esteja, não tenha esse perigo de você entrar em pânico. Mas você vai entrar. Se você olhar para baixo, isso vai gerar pânico. Então, etapa 1, olhar para baixo gera pânico. Então, levante o olhar. Vamos lá. Etapa 2, dianteiro, progressivo e rápido. O que é isso? É frenagem no freio dianteiro. Rapidamente, você tem que frear. Rapidamente não significa forte. Significa ir acionando progressivamente, só que não é um progressivamente assim, ó. Olha aqui, ó, o freio está na minha mão aqui. Não é um progressivamente assim. É um progressivamente assim, ó. Você vai e fecha, mas você não continua apertando. A hora que ele começa a endurecer, você vai apertando devagar e não de uma vez. Se você fechar de uma vez, a moto vai sair de baixo. Fechou a mão de uma vez no freio, acabou, tá? Então, encosta e aperta forte, mas progressivamente. Então, essa é a etapa 2. Voltando, etapa 1, olhar. Primeiro levante o olhar. Olhar para baixo gera pânico. Então, levante o olhar e veja tudo que está acontecendo. Etapa 2, frenar com o freio dianteiro progressivamente e rápido. Você encosta e aperta forte, mas não de uma vez, progressivamente, com calma. Na etapa 3, que na verdade a 2 e a 3 é questão de milésimo de segundo, tá? Milésimo mesmo de segundo. Freio traseiro com cuidado. Para que serve o freio traseiro? Para frear? Não. Freio traseiro serve para estabilizar, tá? Se travar, tira o pé um pouquinho. Não deixa travar, tá? Então, nessa etapa, é a etapa em que você vai dar para a moto estabilidade, ok? Você vai fazer com que ela mantenha a reta. Porque muitas vezes isso pode estar acontecendo, como nessa figura que está aqui, ó, atrás de mim, você vê que o carro entrou na frente dele, numa curva. O que acontece se você juntar nesse freio sem estabilizar a traseira? Você junta no freio, a traseira sai para o lado. Se você juntar só no da frente. Se você juntar no de trás, a traseira sai de baixo, né? Cara, de qualquer jeito você vai cair. Então tem que ser questão de milésimos de segundo. Voltando. Etapa 1. Primeiro, levante o olhar. Não olha para o chão. Etapa 2. Freio dianteiro progressivo e rápido. Encosta e aperta forte, mas progressivo. E praticamente ao mesmo tempo, em milésimos de segundo, você já tem que estar com o traseiro estabilizando a moto. E se ele for, você perceber que vai travar, se alivia um pouquinho, que não pode travar. Se ele travar, a moto sai de baixo. Então, é fundamental que isso esteja já pronto no seu cérebro. Por isso que eu digo, tem que saber o que está fazendo. Não é brincadeira, pode custar a tua vida, pode custar a vida de outra pessoa, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Etapa 4. Corpo firme. Você tem que estar com o corpo firme no tanque e os braços meio mole. Por quê? Se você travar o braço, você não desvia a moto. Então, você tem que estar com o braço flexível, as pernas te segurando no tanque para você não sair voando da moto, né? E se bater, o que acontece? Com as pernas presas no tanque, você vai sair mais devagar da moto. Mas aí já foi, né? Então, tem que fazer essas 4 etapas para evitar isso. Na hora que você viu ali na sua frente que o cara vai entrar, não espere ele entrar. Antes disso, você já junta no freio dianteiro, você já junta no freio traseiro, progressivamente no dianteiro, de leve no traseiro só para estabilizar e segure firme com as pernas no seu corpo, mas os braços não podem, porque senão você não desvia. Entendeu? Não adianta você travar aí na mesma direção, aí você vai bater. Então a chance de você bater é muito grande, então é preferível ficar com os braços mais amolecidos e desviar, tá ok? Bom, olha aí, ó.
Aquela história que eu contei do avião que aconteceu comigo, já aconteceu com moto também comigo, tá? E é por isso que eu praticamente não tenho índice de acidente nenhum para contar para vocês aqui. Porque emergência exige decisão. Botei aí com a letra D maiúscula. E não força. Braços soltos. Você não precisa de força numa emergência. Você precisa decidir o que eu vou fazer. Ah, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou só brecar. Dá para desviar? Pô, se dá para desviar, eu tenho que sair para um lado, tem que sair para o outro, tem que fazer alguma coisa. Tá? Já passei por situação dessa, eu consegui desviar. Tá? Por quê? Porque você tem que estar com isso já decoradinho aqui na tua mente, né? Nem decorado, é no subconsciente, né? Mas vamos saber agora. Agora eu ensinei para vocês como frear. Agora eu vou dizer para vocês o que aumenta a chance de acidente. Presta atenção aí, ó. Se você apertar tudo de uma vez, a tua moto não vai parar. Aí você aumentou a chance de acidente. Se você olhar para o carro, cara, você vai bater no carro, se for ou no pedestre, ou no poste, ou na guia, onde for. Ou vai cair num buraco. Assista o episódio 2 para entender isso aqui, tá ok? Se você travar o corpo, cara, se você travar o corpo todo, você fica sem mobilidade. Você tem que travar as pernas no tanque, mas tem que ter mobilidade para conseguir desviar rápido, mexer no guidão rápido, etc. Tá? E outra coisa, claro, é soltar. Travou, você assusta e solta, aí você vai bater. Soltou o freio, você vai bater. Então não dá, né? Então, esses erros aí, eles acabam transformando aquilo que seria só um susto num puta acidente feio. Então tem que tomar esses cuidados. Precisa prestar realmente muita atenção para não fazer bobagem. Vamos ver aí algumas situações reais de emergência. Eu já falei algumas aqui, mas vamos especificar. Ó. Carro fecha a moto, semáforo fecha de repente. O que você faz? Aí você tem que estar com a decisão pronta na tua cabeça, cara. Você consegue parar ou, se não vem vindo ninguém, às vezes é melhor atravessar, dependendo da velocidade que você está, é melhor atravessar no vermelho, tomar uma multa, mas não causar um acidente. Só que tem um detalhe, né? Se você fizer isso, é porque você está acima da velocidade. Se você está acima da velocidade, você está fora da lei. Lembra sempre disso, cara. Você fala, mas você fala isso porque você é velho. Você nunca furou um amarelo? Claro que eu furei. Até que eu tomei consciência. Até que eu tomei consciência. E aí, a hora que você toma consciência, você fala, pô, quanta bobagem que eu fiz na minha vida, né? Porque, cara, quem nunca fez, atira a primeira pedra aí, como disse Jesus lá na Bíblia, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Eu estou aqui esperando. Eu errei. Só que eu me conscientizei e mudei o meu comportamento. Porque quando a gente senta numa moto, infelizmente, a gente tem a sensação de que todo mundo está te atrapalhando, que você tem direito maior do que todo mundo, do que carro, do que moto, do que bicicleta, do que ser humano, do que todo mundo. Você tem mais direito que o mundo. Não, você não tem. Você está numa moto, você não tem mais direito que o mundo. Você tem que obedecer às leis de trânsito. Elas são para você, são para o pedestre, são para o motorista, para você é motociclista, tá? Para o motociclista, para o pedestre e para o motorista de carro também, tá? Então, lei é igual para todo mundo. A lei não é para o seu vizinho, não é para o seu amigo, não é para ele e para mim não é. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma coisa nesse país para esse país aprumar. A gente tem que seguir a lei. Não adianta reclamar que tomou multa se você estava fora da lei. Ah, porque é a indústria do semáforo. Ah, do semáforo não. Indústria de multa. Será? Para pensar um pouco nisso. Faz o seguinte, ó, pensa. Faça uma reflexão e vê se essa afirmação, que eu já escutei 300 mil pessoas falar, é verdadeira. Eu acho que não é verdadeira. Porque sempre antes de um radar ou de coisa desse tipo, tem placa avisando a velocidade. Se não tiver, aí é golpe. Aí você recorre. Mas se tem placa, você está fora da lei. Se você tiver velocidade superior à permitida, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou contar uma história para vocês. Eu estava de carro e fui entrar numa rua. Tinha uma passarela de pedestres atrás, daquela que é levantada. E tinha um cara entrando com a moto lá, com uma garupa. Totalmente vestido como quem
assim, chinelo havaiano e tal, umas coisas assim que não faz sentido, cara, né, para quem anda de moto. Mas enfim, tudo bem, cada um sabe da sua vida. Eu respeito. Só que aí, esse cara, a hora, ele estava a uns 20 metros de mim, atravessando, estava começando a subir nessa faixa de pedestre, saindo, porque tinha passado um pedestre. Então, estava passando o pedestre, eu entrei. O cara acelerou que nem um louco, porque viu que eu entrei. Olha que coisa de doido, cara. E eu, o que que eu vi que ele estava lá, eu falei, esse cara vai aprontar. Eu fui para a direita, para ele me passar pela esquerda. Sabe o que ele fez? Entrou na direita. Rapaz, mas não bateu porque Deus não quis. E não se matou porque Deus não quis. Ele veio que nem um louco acelerando e queria ultrapassar pela direita. E eu tava aí, eu fui para a direita, cara, dando seta, inclusive. E aí me xingou, aí não sei o quê, botou o dedo e tal. Eu olhei para a cara dele de risada, né? Porque, cara, ele ia se matar a troco de nada. Isso é uma história real também, aconteceu há poucos, acho que um mês atrás comigo. Só que aí eu estava de carro, não estava de moto.